Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desejar excelente domingo para todos vocês. E essa história de que Facundo Torres interessa ao Benfica. Vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras. Mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá, mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro, mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as duas equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo, expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luigi abriu o placar, garantindo a vitória alviverde. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais. O pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém o jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com o Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. E Bruno Rodrigues fica ou sai do Palmeiras? Nas últimas horas, mais uma especulação envolvendo a possibilidade de acordo com o Internacional Colorado procurou o Palmeiras com a intenção de contratá-lo por empréstimo com opção de compra. A tendência é que não exista acordo, até porque já existiu proposta de compra do Fluminense, informação exclusiva que eu queria dividir com vocês, e o Palmeiras não topou. É bem verdade que a proposta do Flu representaria prejuízo em relação ao que o Palmeiras investiu quando da compra do Bruno Rodrigues, atacante que passou por 2 cirurgias bastante graves no joelho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador e ouvi o seguinte, abre aspas, acho muito difícil que o Bruno saia. A tendência é que ele permaneça no Palmeiras. Até outra informação aqui, Bruno Rodrigues está entre os relacionados do jogo do Verdão contra a Lusa na noite desse sábado no Canindé. Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira, contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada, meio atacante argentino que é muito bom de bola. Foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. O Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado.
Time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Vem da Argentina a maior bomba da sexta-feira. O jornalista argentino Gastón Edu, que cobre a seleção do seu país, assegura que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid e um dos principais nomes à disposição no mercado. O Atlético de Madrid já anunciou que topa negociá-lo. A pedida de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras que preferiu não confirmar nem desmentir. Fiquei com a impressão de que o negócio é real. A Almada passou de forma brilhante pelo futebol brasileiro com a camisa do Botafogo, tendo sido decisivo nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. E se contratado pelo Palmeiras, se torna uma peça super importante para uma posição extremamente carente. Verdão busca desde o ano passado um camisa 10, por entender que Rafael Veiga perdeu demais em performance e que o Maurício nunca conseguiu jogar como se imaginava. Até por isso, o Palmeiras vinha conversando com o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, cujo contrato se encerra na metade do ano. A ideia do Verdão era assinar um pré-contrato. Quando surge a possibilidade de contratar Thiago Almada, o Verdão se apressa e abre conversas. Jogador que ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês no futebol espanhol, havia ido muito bem no Lyon, mas não conseguiu performar com o Diego Simeone. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Almada quer sair do Atlético de Madrid porque entende que pode ser prejudicado na sequência da carreira e em especial na Copa do Mundo. Ele é titular absoluto da seleção argentina. Saideira sobre o Verdão. Luiz Pacheco, volante de 17 anos de idade, que pertence às categorias de base, deve ser bastante testado pelo Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. E se sair bem, é possível até que o Palmeiras desista da ideia de trazer um primeiro volante. O Marlon Freitas foi contratado recentemente, mas pode jogar como primeiro e também como segundo homem do meio-campo. O que você pensa sobre Thiago Almada no Palmeiras? Para mim, seria a melhor contratação do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu acho, inclusive, o Almada mais jogador do que o Arrascaeta, que eu considero craque. E você? Pensa diferente? Pensa igual? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar o like. Abraço, tchau. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.